De olho nas eleições municipais de 2024, pesquisa do Poder Data aponta os favoritos para disputar a vaga de prefeito. Em São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 32% das intenções de voto. Ele é seguido por 18% das intenções para o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB. No Rio de Janeiro, a pesquisa mostra a possível reeleição de Eduardo Paes no PSDB com 36% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro do PL com 22% do eleitorado da capital. Mesmo faltando mais de um ano para o pleito, a disputa promete ser acirrada e é justamente sobre isso que eu quero ouvir o Kobayashi. A gente fala aqui em São Paulo sobre o Nunes, tem o peso do apoio, não é, do ex-presidente Bolsonaro, do governador Tarcísio. A gente falava ontem aqui sobre a divisão, a entrada de um candidato, possível candidato do PSDB. Tudo isso movimenta essa disputa. Ela vai ser polarizada mesmo. Boulos, Nunes, na tua leitura, Koba? Acredito que sim, vai afunilar entre esses dois nomes. Havia inicialmente uma expectativa de quem seria o apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. O deputado federal Ricardo Salles se colocou como pré-candidato, aguardando o apoio do PL, porque ele é um bolsonarista autodenominado, fez campanha junto com o Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro, inclusive, estava aguardando, lógico, o apoio do ex-presidente, que não veio. Veio a acenar a um apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes, justamente porque o PL municipal, o PL da cidade de São Paulo, é base do governo do prefeito Ricardo Nunes, tem subprefeitura, tem secretarias, e isso fez com que Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro tendessem a apoiar o atual prefeito. A disputa na prefeitura de São Paulo tem o Guilherme Boulos como o líder nas pesquisas, como hoje o mais adiantado na vontade popular. Portanto, para que se vença o Guilherme Boulos, as pessoas da direita devem pensar em somar esforços com a centro e centro-direita. Acredito que pensando nisso foi que o Valdemar da Costa Neto e o ex-presidente Bolsonaro se colocassem à disposição de compor com o atual prefeito Ricardo Nunes. A opinião do governador Tarcísio também vai importar muito e acredito que vai seguir a mesma direção. As eleições municipais, na minha opinião, ficarão entre Boulos e Ricardo Nunes e com outros atores importantes da política disputando ali um terceiro lugar, tentando ir a um segundo turno, como Tabata Amaral, mais centro à esquerda, com o apoio do PSB, do vice-governador Geraldo Alckmin, e talvez algum candidato do PSDB que, acredito, não terá relevância, protagonismo suficiente nessas eleições municipais de 2024. Agora, no Rio de Janeiro, o cenário é diferente, né? No Rio de Janeiro, o atual prefeito Eduardo Paes está na frente na relação direta com o Flávio Bolsonaro do PL, numa condição de entrante, assim como o Guilherme Boulos nessa disputa. Como é que você avalia o cenário carioca? No Rio de Janeiro tem essa situação do Paes estar à frente, tem, claro, a máquina na mão, isso favorece a sua candidatura. Havia uma discussão sobre quem seria o candidato também da direita no Rio de Janeiro. Pazuello se colocou como um dos nomes a se apresentar, o próprio ex-candidato na chapa vice-presidente, General Braga Neto, também foi um nome cotado, mas aparentemente Flávio Bolsonaro vai ser esse nome a se apresentar como opositor, como antagonista do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. E a gente vai ter essa disputa também polarizada, né? Tanto quanto em São Paulo, no Rio, essa disputa de esquerda contra a direita, apoio do presidente Lula contra apoio do ex-presidente Bolsonaro, é algo a se acompanhar de perto. Isso vai se repetir não só nessas duas capitais, mas em muitas outras cidades do Brasil. E aí, só para fechar como último tópico, uma curiosidade dessa pesquisa aqui, ela traz o cenário para Curitiba, a capital paranaense, e coloca Deltan Dallagnol na frente, com 22%. E aí, do outro lado, são três nomes divididos ali, mais ou menos 11, 13, 14% das intenções aqui para esses outros três nomes. Mas chama atenção o Deltan,
e aí muito se questionava de início esse potencial dele de arrastar esse capital político, com todo esse cenário do que a gente assistiu envolvendo a suspensão do mandato dele, etc. Qual que é a tua leitura sobre o Deltan aqui nessa pesquisa? Nessa questão envolvendo o Deltan, a gente precisa se lembrar que ele foi o deputado federal mais votado do Paraná. Então ele tem um grande capital político no estado do Paraná e, claro, por consequência, também na sua capital, em Curitiba. Eu não sei exatamente qual é a condição de elegibilidade do Deltan, se aquela decisão impacta ou não na sua condição de elegibilidade. Mas estando ele apto a se candidatar ou não, é certo que a opinião dele e a atuação política dele na campanha à Prefeitura de Curitiba vai certamente repercutir com feitos, com frutos. Seja ele o candidato ou seja alguém apoiado por ele, não só por ele, mas também pelo senador Sérgio Moro e por tantos outros nomes ligados a esse grupo político de direita no Paraná, vão certamente impactar no resultado das eleições. Acredito que no Paraná a situação seja até mais fácil à direita. Aliás, quando vai ficando mais para o sul, a direita tem uma tendência de vencer as eleições, o que, em contraponto, para o norte e nordeste, a esquerda tem historicamente mais eleições vencidas nas prefeituras e também nos outros cargos disputados, a exemplo dos governos de estado.